agora sim, Carol Rosito está com os deputados para a gente também discutir os próximos passos e o entendimento dos dois lados, PT e PL, sobre essa proposta. Carol, boa noite, bem-vinda. Boa noite também aos parlamentares aqui com a gente. Oi, Juliana, boa noite para você, boa noite a todos. Pois é, um dia bastante agitado aqui na Câmara dos Deputados. Logo depois da votação aqui, o Salão Verde seguiu movimentado, né, com as manifestações, tanto de um lado quanto do outro, o PL falando, o PT também se manifestando sobre esse placar que a gente acompanhou agora há pouco dentro do plenário. Queria até tocar nesse assunto especificamente. A gente está fazendo aqui essa conversa com o deputado do PL, Domingos Sávio, e também do PT, Rogério Carvalho. Rogério Correia. Começo perguntando para os senhores deputados esse resultado, né, esse placar, 311 votos a favor, depois de um longo dia de tramitação, depois de um longo dia de discussão nos bastidores, envolvendo a própria oposição com o presidente Hugo Motta, também ampliando a votação no fim do dia, a discussão no fim do dia com a base governista e lideranças da esquerda. Esse placar era o esperado pelos senhores, surpreendeu, e o que significa na prática esse placar de 311, lembrando que eram necessários ali aquele mínimo de 257. Boa noite. Boa noite, Carol, boa noite a todos que nos acompanham, a turma que está no estúdio. Olha, esse placar, ele reflete não só, né, a posição aqui da ampla maioria da Câmara Federal, um placar que daria para aprovar a emenda constitucional, mas ele reflete também o sentimento do povo brasileiro. Ao contrário do que muitos andam dizendo, não vai ter voto para aprovar a anistia, o povo está contra a anistia. Nós fizemos pesquisas no PL, pesquisa séria, que indicou em Minas Gerais mais de 60% da população a favor da anistia. Mas o mais importante é que esse placar reflete uma luta que não foi de agora, dessa semana. A gente está lutando e sofrendo com quem está preso injustamente, com quem perdeu a vida e, claro, com a sua família, me referindo ao Clesão, que morreu de maneira injusta, né, numa atitude, no meu entendimento, até criminosa, do Alexandre de Moraes, que ignorou, né, o pedido da própria Procuradoria-Geral da República para ele ser liberado para se tratar. E ele morreu lá, e nós não queremos que morra mais gente injustamente, nós não queremos que a vida dessas pessoas sejam roubadas, e a única opção que elas têm é a anistia, porque condenados pelo STF não tem a quem recorrer, por isso que inclusive o ministro Fux declarou de maneira muito veemente, não era o foro adequado, o foro que julgou pessoas que não estavam indicadas ali para o STF. Portanto, nós estamos muito convictos que isso agora nos dá a perspectiva de, com a mesma persistência, com a mesma dedicação, para termos uma anistia ampla, geral, que de fato promova de fato justiça no Brasil. Agora, com a mesma persistência, vamos lutar para aprovar o projeto. Hoje foi um primeiro passo, uma vitória importante da democracia em busca de justiça de verdade. Deputado, o que reflete esse resultado que a gente acompanhou agora há pouco, então, para os senhores a partir de agora, né? Pensando já nesses próximos passos, que foi a pergunta da Ju também. Não reflete absolutamente nada, porque esse projeto é nitidamente inconstitucional e aqueles que atentaram contra o Estado Democrático de Direito, querendo acabar com o direito de voto do povo e querer acabar com a democracia, é inconstitucional, artigo 5º da Constituição, que é cláusula pétrea. Então isso não vai a lugar nenhum. No Senado, o deputado Davi Alcolumbre já disse que não vai afrontar o Supremo Tribunal Federal para fazer gracejos para a extrema-direita. Hoje o que foi feito aqui foi uma aliança entre o Centrão, que é a direita brasileira, tirando um pedaço do centro, que o MDB veio conosco neste caso, e a extrema-direita bolsonarista. Então foi essa aliança que deu esse número grande. O problema deles ainda está por vir. Porque o problema é que a extrema-direita quer anistiar Bolsonaro. É a única intenção que eles têm, ver se Bolsonaro concorre às eleições. Mas isso eles sabem que não pode pelo artigo 5º da Constituição da cláusula pétrea. Então não vai haver anistia para Bolsonaro, ele vai ser preso conforme já foi julgado. E agora o Centrão está com um problema, que eles precisam aprovar o que eles querem, que é uma redução de pena que a extrema-direita não quer. Então agora mesmo eles estão rachados aí. Ou vão insistir numa tese inócua que não vai para frente. E cá entre nós, né, vão insistir no processo antidemocrático, daquilo que foi a ditadura militar no passado, que matou muita gente,
e a resistência democrática continua. Então, a nossa expectativa é que vai se permanecer o processo democrático, não adianta tentar fazer crise econômica, como Eduardo Bolsonaro está querendo fazer lá fora, com os Estados Unidos taxando o Brasil e eles aplaudindo. O Brasil vai continuar de pé, o Brasil está crescendo o PIB, o nível de emprego no Brasil nunca foi tão grande, a inflação está sob controle, as políticas sociais estão chegando, o governo do presidente Lula subindo e subiu nas pesquisas mais ainda, e esse é o desespero que faz hoje essa unidade, que vamos ver até onde ela dura, entre a extrema-direita e a direita brasileira. Como diz o presidente Lula, o centrão não é ninguém sem Bolsonaro. E por isso, essa carniça que está apodrecendo no sentido político, ela simplesmente está se desfazendo e ficam ali urubus em torno dela, sem saber quem será possível de angariar essa herança maldita que é o bolsonarismo. Vamos trazer os nossos estúdios também para essa conversa. Deputados, obrigada, viu, pela gentileza de aceitarem o nosso convite. Queria começar com o deputado Rogério Correia dessa vez. Um placar considerável como esse, deputado, é uma espécie de aceno ao ex-presidente Jair Bolsonaro, já que essa votação ocorre depois da condenação, ou não? Não, isso aí tem evidentemente, análise supérflua deste caso. É claro, o Centrão, como eu disse, namora com o Bolsonaro, mas sabe que ele não pode ser o candidato. E a extrema-direita quer o Bolsonaro candidato. Então, eu não sei como é que eles vão resolver isso daí para frente. Mas foi, sim, uma aliança que visa 2026. Foi esse o resultado aqui. Então, um aceno entre um e outro, mas que não é um aceno real do que vai ser o processo eleitoral. E há também um descompasso enorme, né, com o povo brasileiro. A imensa maioria tem dito em todas as pesquisas, que são pesquisas públicas demonstradas, que o povo brasileiro não quer essa anistia nem para Bolsonaro e não aceita sequer a anistia para aqueles que quebraram isso tudo aqui, esse Salão Verde, fizeram aquele show de horrores, quebraram o Palácio também do Planalto, quebraram o Supremo Tribunal Federal. Isso vai ser lembrado durante o processo eleitoral, está sendo lembrado agora. Então, eu acho que é um placar que era esperado dessa unidade supérflua entre centrão, direita e extrema-direita nos dias de hoje. Perfeito. Vamos encerrar aqui com o deputado Domingos. Olha, eu não vou me ater a algumas colocações agressivas do colega Rogério, que eu sempre procuro tratar com muito respeito, mas vamos tratar da verdade. Primeiro, eu já ouvi mais de uma vez essa conversa de que a anistia é inconstitucional. Então, eu vou ser bem incisivo, bem pontual. A anistia está prevista no artigo 48, parágrafo 8º da Constituição brasileira. Além dela estar prevista ali com clareza, que é competência do Congresso Nacional conceder a anistia, que é o inciso 8º, o artigo 5º, que são as cláusulas pétreas, de fato, ele não proíbe a anistia para nenhum dos 5 crimes que foram os mesmos crimes que o Alexandre de Moraes, de uma maneira cruel, de uma maneira vingativa, sem nenhuma isenção, sem nenhum respeito pela vida daquelas pessoas, não deu direito à defesa, e não só o Bolsonaro, há mais de centenas de pessoas foram condenadas. No artigo 5º, não tem nada que impede a anistia aos 5 crimes que foram ali elencados. O artigo 5º diz que não pode ter anistia quem comete crime hediondo. Está lá escrito com clareza. E nenhum desses crimes aos quais foram condenados essas pessoas inocentes, né, nenhum deles é considerado crime hediondo. Isso é muito claro. Não é por acaso que o próprio presidente do STF, Barroso, já disse que a anistia é sim uma prerrogativa do Congresso Nacional e é para todos esses casos. Agora, objetivamente, esse placar, ele nos anima porque ele mostra que a gente está com a razão. Quando nós lutamos por anistia, nós lutamos por anistia para gente absolutamente inocente. É duro ver a esquerda, que eu estava lá em 79, eu era um estudante da UFMG, lutamos por anistia. E aquela anistia foi generosa, alcançou até, a Dilma era assaltante de banco, alcançou sequestradores, até pessoas que estiveram envolvidas com crimes terríveis. E essas pessoas
talvez seus descendentes estão aqui agora dizendo sem anistia para pessoas inocentes que não cometeram crime nenhum. Isso é desumano. Nós vamos lutar com paciência, com equilíbrio, com respeito, para termos sim uma anistia que alcance todos esses que foram condenados injustamente, não só o presidente Bolsonaro, todos foram condenados injustamente pelo STF e a partir daí pacificar o Brasil, que é o que a gente quer. Ok, deputado, eu agradeço imensamente a presença dos senhores aqui até essa hora, depois dessa votação intensa. Obrigada, boa noite para os senhores. Ju, eu volto com você.